conseguiriam conter tudo o que o Senhor Jesus fez. Muito bem. Então, irmãos, é Atos dos Apóstolos mesmo, porque é o registro, irmãos, da primeira era da igreja, da era em que a igreja ela recebe a inauguração na sua forma de trabalho. Muito embora, irmãos, a igreja sempre existiu no plano perfeito de Deus. A igreja existe no plano de Deus desde a eternidade. O plano para a igreja existe desde a eternidade. Mas a sua inauguração, irmãos, ela se dá no livro de Atos dos Apóstolos. E permitindo Deus, nós vamos falar disso nos próximos ensinos. Muito bem. A semana passada, irmãos, nós falamos que o autor desse livro, qual é o nome do autor desse livro, irmãos? Diga bem alto. Muito bem, Lucas. O médico amado Lucas, ele não era exatamente um apóstolo, mas ele era um varão apostólico. Ele era aquele que acompanhava o apóstolo. Quem era, irmãos, que Lucas acompanhava? Qual era o apóstolo que Lucas acompanhava nas suas jornadas? O apóstolo Paulo. Portanto, ele era um varão apostólico, alguém que era como que se fosse uma pessoa que fosse fazer a biografia de alguém. Muito bem. Lucas, irmãos, ele começa a falar no seu primeiro capítulo, ele já não chama mais o destinatário desse livro, que é Teófilo. E os irmãos se lembram, irmãos, o que quer dizer Teófilo? Amigo de Deus. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Provavelmente, irmãos, era um homem muito eminente, mas no Evangelho de Lucas, Lucas chama ele de excelentíssimo Teófilo. Mas no livro de Atos ele já não chama mais de excelentíssimo, e apenas Teófilo, porque, irmãos, alguns historiadores acreditam que com o Evangelho de Lucas, Teófilo tenha se convertido. E quando alguém se converte, irmãos, aqui entre nós não há doutor, aqui entre nós não há patente, aqui entre nós, irmãos, não há grande, não há pequeno, não há sábio, não há ignorante. Aqui nós somos, graças a Deus, todos em Cristo, irmãos, para a glória de Deus Pai. Muito bem. Então, irmãos, nós vimos que o Senhor Jesus está preparando os discípulos para ir embora. O Senhor está preparando os discípulos para deixar eles incumbidos de fazer a obra tão importante, irmãos, que chegou até nós. Que chegou um dia até nós, quando nós estávamos à beira do caminho, mas o Evangelho de Cristo chegou até nós, e o Senhor está agora preparando os discípulos para este momento da despedida. Aqui, irmãos, era o derradeiro momento em que os discípulos veriam o Senhor com os seus próprios olhos. E aqui, irmãos, fica uma lição muito importante para nós. No versículo de número 6, os amados irmãos, discípulos, apóstolos, ele pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Veja que interessante, irmãos. Jesus não veio para tirar Israel debaixo do jugo de Roma, mas veio tirar não só o israelita, mas o judeu, o brasileiro, o hispânico, o grego, o sábio, o ignorante, debaixo do jugo do pecado. Glória ao nome do Senhor. Mas os discípulos, irmãos, parece que não tinham entendido isso, nem antes e nem depois da ressurreição. Vejam bem, os discípulos agora estão preocupados, porque Jesus demonstrou poder sobre a morte. Jesus mostrou que tinha o poder sobre a sepultura. E os discípulos ainda, irmãos, não tinham recebido a maturidade espiritual necessária para entender os planos de Deus. Tanto é que eles perguntam para o Senhor: Senhor, será que é agora que o Senhor vai tirar o nosso jugo, o jugo que está sobre nós por causa do Império Romano? E o Senhor Jesus, ele está explicando para os discípulos que não é isso que nós devemos esperar. Ele diz, olha, no versículo 7, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui os discípulos, irmãos, já deveriam ter um pouco mais de maturidade espiritual, mas os olhos dos discípulos ainda estavam nas coisas terrenas. Ora, Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, Jesus tinha mostrado que ele tinha
não somente vencido a morte, mas como ele foi dado a ele todo o poder no céu e na terra, mas os discípulos ainda estavam preocupados com o jugo romano. Eu quero dizer, irmãos, que governos passam, que eu quero dizer, irmãos, que reis passam, mas o poder de Deus não. O reino de Deus permanece entre nós. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e o Senhor Jesus fala para eles: não vos pertence saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. E eu estava meditando, irmãos, e eu quero com muita tranquilidade trazer para os irmãos o que o Senhor nos passava. Primeiro, os tempos de todos nós, como indivíduos, está nas mãos de Deus. Engana-se, irmãos, quem acha que é detentor do seu tempo. Engana-se, irmãos, quem acha. O apóstolo São Tiago, ele diz assim, que é orgulho a gente dizer: olha, eu vou viajar para tal lugar, eu vou me estabelecer em tal lugar, e não dizer se o Senhor quiser. Olha, Tiago, ele fala que isso é uma presunção da nossa parte, porque, irmãos, o único tempo que nós podemos gerenciar é hoje. Irmão, irmã, jovem, você está aqui hoje. Você tem a oportunidade hoje de fazer o melhor para o Senhor hoje. Não deixa para dizer que vai fazer o melhor para o Senhor daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Você não sabe o que vem pela frente. Hoje o Senhor te chama para uma vida de maior profundidade com Ele. Glória ao nome dEle. Salmos 31 e 15. Um irmão ou irmã, leia para nós, por favor. Mas leia bem alto, irmãos, por gentileza. Salmos 31 e 15. Os nossos tempos, irmãos. Veja só que salmo lindo. Glória a Deus. Muito bem. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Olha para você, meu irmão. Você, olhando para trás, aqueles que já são, irmãos, com um pouquinho mais de estrada. Quando você se depara, eu estou com 46 anos. E quando a gente fala, irmãos, que com alguém de 30 anos, a gente já começa a dizer, irmão Denis, eu com 30 anos. Não é verdade, irmão? Né? Quem está com 30 anos, olha para quem está com 18 e fala: eita, parece que foi ontem que eu completei 18 anos. Que saudade. É verdade, irmão? Quando a gente vê um decano, o que é um decano? Alguém de muitas décadas. A gente vê, por exemplo, irmãos, irmã Carmosa, que tem 100 anos. A gente fala: meu Deus, será que eu chego lá? Outros falam: não quero chegar. Não é verdade, irmão? Tem gente que fala: não quero chegar não. Eu quero morrer ali com 70, com 80 anos. Irmão, meu avô dizia que quem não morreu de jovem, de velho não passa. Glória a Deus. Irmão, não tem para onde correr. Os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Havia um irmão que dizia assim: olha, se a morte tivesse vergonha na cara, ela nem passava perto de mim, porque eu odeio a morte. Ninguém gosta da morte, irmão. Mas tanto fez que com 94 anos a morte pegou ele, não teve jeito. Irmãos, a nossa vida, os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Por isso eu te digo nessa noite, meu irmão, pare de se preocupar, pare de perder o sono se preocupando com o futuro, porque o teu futuro está nas mãos do Senhor, e quem descansa nele recebe o melhor da parte do Senhor. Os nossos tempos estão nas mãos dele, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Os governos, irmãos, estão nas mãos de Deus. Descansa. Daniel 2:21. Olha que versículo lindo, irmãos, que a palavra de Deus diz sobre os tempos e sobre os reinos. Glória ao nome do Senhor. Veja lá, Daniel, o profeta, 2:21. Veja o que diz. Olha, nós não saímos ainda nem do versículo 7. Olha aí, irmãos, ele move os tempos e as horas, ele estabelece e ele remove os reis. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Irmãos, nós vivemos num mundo muito polarizado, não é assim que fala? Polarizado.
Estamos vivendo num mundo, irmãos, em que nós temos hoje muito claramente o que é direita e o que é esquerda. E nós, irmãos, quer queiramos ou não, somos afetados por essas duas ideologias, vamos assim dizer, né? Hoje, irmãos, eu posso dizer que nós estamos numa semana festiva até, porque parece que alguém lá nos Estados Unidos, ele é mais defensor dos valores cristãos. E nós estamos felizes, eu particularmente estou feliz, mas irmãos, eu estou ainda mais feliz, por saber, irmão, que se é de esquerda, se é de direita, se é a favor ou se é contra o Evangelho, toda essa gente está nas poderosas mãos de Deus. Se Ele quiser, Ele estabelece, se Ele quiser, Ele remove, porque Ele é o Senhor dos tempos e dos reinos. Glória ao nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas também, irmãos, o universo está nas mãos de Deus. Salmo 18 e versículo 15. E Hebreus 11 e 13 também fala sobre isso. Vamos lá. Salmos 18 e 15, Hebreus 11 e 3. Então foram vistos as profundezas das águas que foram descobertas os fundamentos do mundo. Não precisa ficar preocupado com fantasma, não. O crente não se preocupa com fantasma. Irmãos, o crente não precisa se preocupar com um gato preto passar na frente dele, não. Tá bom? Tem crente que fica preocupado, irmão. Passou um gato preto, misericórdia. Irmãos, tive um sonho com um gato preto. Irmão, dorme um pouquinho mais, que você vai sonhar com um gato branco. Irmãos, não, a gente tem que... Irmãos, tem gente... Esse tempo atrás, irmãos, eu sonhei com uma cobra. Eu nunca sonho com cobra. Sonhei com uma cobra enorme. O que eu faço, irmão, com um sonho desse? Eu nunca sonho com cobra, eu vou lá e repreendo. É assim, irmão? Vou lá e repreendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas, irmãos, nós não precisamos disso, nós precisamos ter medo dessas coisas, não precisamos ter medo de fantasma. Nós não precisamos brincar também. Tem crente que não passa na porta do cemitério, principalmente se for à noite. Ô Uber, muda aqui o trajeto, vai pelo outro lado. Não, irmão, passa lá, não tem problema não. O sangue de Jesus te cobre. Não precisa brincar. Não precisa ficar zombando também, mas não precisa ter medo. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Jesus entra ali, irmão, e os discípulos falam, é o mestre. Mas Tomé fala, não está com cara não é possível. Parece outra pessoa, mas parece o Senhor, mas não parece que ele tem carne não. Eu acho que é um fantasma. Não, irmãos, Deus não nos engana. Deus não desengana e nem engana ninguém. Ô Tomé, vem cá, meu querido, vem cá. Seja crente e não incrédulo. Glória ao nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus está nos dizendo, seja crente, não incrédulo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor tem misericórdia até dos incrédulos. Você precisa pôr a mão aqui, Tomé, para crer? Tá bom, coloca a mão aqui. Mas não tá bom? Coloca a mão aqui no lado. No lado. Glória a Deus, coloca a mão no lado. Aí Tomé, irmãos, coloca a mão no lado do Senhor e cai de joelhos. Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus fala, Tomé, assim é fácil, né, rapaz? Você é bem-aventurado porque você viu e creu. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Glória ao nome do Senhor. Esses bem-aventurados estão aqui, irmãos, porque pela fé nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E agora que Jesus começa a subir, glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus é um Deus que nos precisa muitas vezes provocar. Deus muitas vezes nos provoca. Irmãos, quando os discípulos viram que Jesus sumiu, os varões desceram, e eu tenho certeza, irmãos, que Deus olhou lá do céu, e viu o coração daquele povo, irmãos, pulsando, porque Jesus tinha subido e o coração deles já estava com um misto de saudade, vontade de ganhar mais almas para Jesus, para que Jesus voltasse logo. E quando eles começam a perceber isso, e o Senhor some, desaparece, ocultado nas nuvens, olha só, estando com os olhos fitos no céu, versículo 10. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, no céu, há de vir como para os céus o vistes ir.
Jesus subiu à vista de todos os que estavam ali. Glória a Deus. E assim também, irmãos, na consumação dos séculos, ele voltará. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ó, irmão, volto a falar da parte política. Como foi satisfatório, irmãos, a gente vê aquele homem ganhar a eleição americana. Vamos ser sinceros, eu fiquei muito satisfeito. Porque nós não aguentamos mais, irmãos, este mundo que só prega as coisas contrárias às coisas de Deus. Mas, irmão, aleluia. Irmãos, é uma vitória satisfatória, mas nem se compara. Nem se compara, irmão. Não se compara com a vitória que o povo de Deus terá quando nós descermos com Cristo glorificado e todo olho o verá. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus! Aleluia! Irmão, por isso todo crente, o crente não precisa ficar preocupado quando somos zombados, não. Pelo contrário, irmãos, quando alguém zombar do Evangelho, é bem verdade que como homens a gente fica bravo, irado muitas vezes. Mas, irmãos, tenha misericórdia também das pessoas, porque o apóstolo São Judas, ele fala, olha, salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo, porém, cuidado até mesmo com a roupa manchada da carne. Glória ao Senhor. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E eu vou dizer aqui, irmãos, a igreja não pode recuar desta verdade. Jesus vem a qualquer momento. Não há, irmãos, pode ser que haja algum detalhe, algum ajuste profético que nós não sabemos e não temos nem a pretensão de saber. Mas todas as coisas, irmãos, que a Bíblia fala, que apontam que Jesus vem, já estão acontecendo. O principal deles, os principais deles, é o esfriamento do amor. É o esfriamento do amor. E principalmente, irmãos, a falta de expectativa com a volta de Jesus. Ó, eu nasci no Evangelho. E eu sempre ouvia vovó dizendo, Jesus vem. Os hinos que a gente cantava, Jesus vem. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito unido, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Eu sempre ouvia, irmãos, os antigos dizendo, Jesus vem. E quando um irmão morria, o que os irmãos antigos falavam? Jesus levou o irmão. Jesus veio buscar o irmão. Aí, irmãos, finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, eu comecei a ouvir o seguinte. Ah, Jesus veio, Jesus voltou para esse irmão. Irmão, eu já comecei a coçar a minha pulga atrás da orelha de estimação. Quando começaram a falar, Jesus voltou. Irmão, Jesus vai voltar para levar a igreja. Mas também Jesus pode voltar individualmente. Não é uma verdade bíblica. Não é uma verdade bíblica. Porque quando a gente começa a dizer assim, irmãos, a gente começa a cair num erro teológico que muitos estão pregando. Que Jesus, irmãos, já voltou, inclusive. Existem teólogos que falam que Jesus já voltou. E nós estamos vivendo numa era, irmãos, que a gente nem sabe qual é. Outros irmãos estão dizendo que Jesus nem vai voltar mais. E por incrível que pareça, eu já ouvi crentes dizer assim, se Jesus voltasse agora, irmão, o povo matava Jesus de novo. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram? Quem já ouviu, irmão? Alguém? Irmão, não entende nada. Irmão, não. E quando a gente fala que alguém morre e a gente fala, Jesus voltou para esse irmão. Não, irmão, Jesus não voltou para o irmão, não. Jesus levou ele. O Senhor veio buscar ele. No Jesus não voltou, não. Porque quando a gente começa a falar isso, a gente começa, irmãos, a predatar a data da volta de Jesus para muito longe. Irmãos, Jesus a qualquer momento vem buscar a sua igreja. Eu estou esperando Jesus voltar para levar-nos coletivamente para os céus. Quando alguém cai, quando alguém morre, quando alguém tomba em campo de batalha, Jesus não voltou para ele não, Jesus levou ele para a glória. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Eu acho que só eu que prego isso aqui, irmãos. Bom? Por isso que os irmãos ficaram meio assim. Mas essa é a verdade, irmãos. A gente começa aos poucos, viu?
aos poucos recuar. Aos poucos recuar. Não, irmão, Jesus não voltou para aquele irmão, não. A morte chegou. Tá? A morte chegou. Uma certa vez chegaram para o pastor Cícero Canuto de Lima, havia morrido um pastor ali no Rio de Janeiro, chamado pastor Moisés. Chegaram para o pastor Moisés e falaram assim: olha, o pastor Moisés passou para o Senhor. E o pastor Cícero Canuto de Lima, que era das antigas, ele falou assim: não, está errado, não passou para o Senhor, não. Nós passamos para o Senhor quando nós aceitamos a Jesus. Que a gente está no mundo e passou para o Senhor. O pastor Moisés morreu. Pastor Moisés morreu, está no pó da terra, e quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Simples assim. Muito bem. Irmãos, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E aqui, irmãos, me chamou a atenção que os discípulos, eles utilizaram um método, o melhor método para receber a bênção. O melhor método para se cumprir a promessa de Deus na nossa vida. Não é nenhum segredo isso, irmão. O melhor método não é campanha do 7º dia. Não é campanha de 40 dias. Pode fazer, irmão, não tem problema. Mas eu estou falando que o melhor método para receber algo de Deus não é isso. Não é colocar o copo cheio d'água em cima do rádio, em cima da televisão, para ouvir a oração do bispo, a oração do apóstolo. Não. O segredo para receber a bênção é obediência. Não tem fórmula. É obediência. Jesus falou, olha, ficai em Jerusalém, Lucas 24 e 49, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus subiu, Jesus desapareceu. Vamos obedecer e cumprir o que ele mandou. Vamos voltar para Jerusalém. Saíram do Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém. E aí eu termino, irmãos. Olha, entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que coisa gloriosa. A palavra unanimemente significa num só propósito. Num só propósito. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, quando nós oramos num só propósito, acontece o que aconteceu com Pedro quando ele foi liberto da prisão. A igreja fazia contínua oração por Pedro para que o Senhor libertasse Pedro da prisão. E Pedro foi liberto. A oração, irmãos, ela deve ser uma constante na nossa vida. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos lá. Colossenses 4 e 2. E 1 Tessalonicenses 5 e 17. Antes dos irmãos lerem, eu quero lembrar aos irmãos um pouquinho mais sobre a obediência. Faltou aqui eu ler essa referência, irmãos. Atos 5 e 32. Atos 5 e 32. Voltaram para Jerusalém. Olha lá. A importância da obediência. Atos 5 e 32. Quem achou pode ler? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos já tinham fechado a Bíblia, é? E lhe obedecem. Obrigado, pastor Ezequiel. Olha, irmãos, o crente tem que ser obediente. Obediente ao pastor, se ele estiver agindo de acordo com a palavra de Deus, com certeza. Obediente à igreja, se é uma igreja que zela pela doutrina, que zela pelos dons, que zela pela palavra de Deus, com certeza. Mas acima de tudo, obedecer ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor disse para Saul, Saul, está preocupado com o sacrifício, rapaz? Mas eu estou preocupado, melhor é obedecer do que sacrificar. Glória a Deus, obediência. Irmãos, e o apóstolo São João, nas suas cartas, ele fala que o mandamento de Deus, o mandamento de Cristo não é pesado. O mandamento de Deus não é pesado. Obediência. Finalmente, irmãos, Colossenses 4 e 2.
1 Tessalonicenses 5:17. E nós finalizamos, e a semana que vem falaremos, se Deus permitir, do Pentecostes. Perseverai na oração, velando nela com ação de graças. Duas palavras contínuas. Perseverar, irmão, é continuar. E velar. O que é velar, irmão? Os irmãos sabem o que é velar? Vigiar, cuidar. Vigiar, cuidar da vida da oração. Irmãos, pelos nossos afazeres, muitas vezes, irmãos, a gente não faz mais o nosso devocional de oração. Eu quero dizer para você, meu irmão, se está em falta isso aí na sua vida, eu quero te pedir em nome de Jesus. Ei, escute bem. Tem bênção de Deus esperando para você sacar lá no céu. Glória ao nome de Jesus. Como que destrava? Qual é a senha? A senha é oração. Oração. Glória ao nome do Senhor. Quando você orar, quando você entrar num propósito de oração contínuo, desfrutando da presença de Deus, escute bem, vai ter surpresa para a tua vida, vai ter novidade na tua vida. Jeremias 33:3, como diz? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Novidade, que não sabes, novidade, boa notícia da parte de Deus. 1 Tessalonicenses 5:17 é um dos versículos mais curtos da Bíblia, que diz: orai sem cessar. Glória ao nome do Senhor. Tem a sua vida devocional de oração, mas pensamento sempre no trono da graça. Quem aqui já recebeu a oração do volante? Quem aqui já recebeu resposta de oração à oração do volante? Aquela oração que você faz no carro. Quem aqui já recebeu resposta? Eu já recebi. Glória a Deus. Quem aqui já recebeu, irmãos, a resposta de oração do tanque ou da pia? Quem já? Aí, tá vendo, irmão? Porque pensamento no trono da graça, orando sem cessar. Glória ao nome do Senhor. Busque a Deus. E o resultado é bênção, é vitória para a sua vida, em nome de Jesus.